sobre vida plena. E a minha pergunta, enquanto o pessoal vai chegando, a minha pergunta é a seguinte: tá muito profundo, tá muito denso, tá muito pesado? Pegar mais leve? Podemos continuar metendo ficha do jeito que está? O que você me diz? Boa noite, Roseli. Anne Campos, boa noite. Sarita de Roma. Estamos aí com o pessoal da Itália também, Santana da Paraíba. Tocamos desse jeito, damos uma aliviada, como é que vamos? Está ótimo, diz Andréia. Vamos para cima, diz Marcos Tardim. Obrigado, grande ator Marcos Tardim. Sou super fã do teu trabalho. Obrigado por nos honrar com a sua presença. Profundo demais? Elisângela, tá profundo demais? Coloca peso, diz a Helenisa. Bota pra quebrar. Vamos lá então, segue firme. Continua. Vamos lá então, pessoal. Qual é o objetivo? Sempre lembrando que isso é uma sequência de aulas. Eu gosto de falar isso porque talvez você está chegando hoje à noite e aí você diz, mas do que ele está falando? É porque nós começamos no domingo. Aí teve aula domingo, segunda, terça, hoje é quarta-feira. Amanhã encerramos. Lembro do meu esquema aqui, o esquemão medonho. Amanhã nós vamos destrinchar isso aqui. Tudo que nós estamos vendo são os elementos que compõem esse meu esquema. Tá ótimo? Profundidade vence a superficialidade. Muito bom, muito bem lembrado. Então vamos lá. Caderninho e caneta na mão, sempre tendo caderninho e caneta na mão, isso é importante. E vamos fazer o nosso fluxo de saída determina o fluxo de entrada. O que você faz? O Jorge diz, precisamos saber o como silenciar a voz na cabeça. Acertou na mosca. Nós vamos começar a ver o como hoje. O Daniel está dizendo, está mexendo com as estruturas. Bora sair do casulo, bora sair da caverna. Amanhã não poderei participar, vou perder a última aula. Tudo bem, as 4 já ajudam muito. Quanto mais profundo, mais intenso. Então vamos compartilhar essa nossa live para mais pessoas. Eu vou compartilhar com a Rosane Nakamura, Lucas Passos, Lígia Maria. Acho que muitas dessas pessoas até já estão na nossa aula, mas sempre é importante você mandar para as pessoas. Por quê? Porque aí você está semeando a boa semente. Bora quebrar as crenças, diz o Vitor Freitas Paixão. Tô aqui, Márcio Maia. Vamos lá então. Começando. Bom, qual é o nosso objetivo? E aí eu sempre gosto de traçar um objetivo no início para no final a gente saber se a gente atingiu o nosso objetivo ou não. Então, qual é o objetivo dessa série? O objetivo dessa série, qual é? É se libertar da inconsciência. E hoje nós vamos entender um pouco mais a tal da inconsciência, tá? Por que a inconsciência é tão importante? Porque a inconsciência, ela é uma noção de eu disfuncional que nos separa daquilo que nós somos num nível mais profundo. E essa separação, ela cria uma sensação de falta, ela cria uma sensação de incompletude e de escassez, de incompletude e de insuficiência que cria a escassez. E a escassez, ela acaba criando estagnação. A escassez de água impede a planta de crescer. A escassez interna, então nós temos a inconsciência que cria o sentimento de incompletude, que cria o sentimento de escassez e que cria o sentimento de estagnação. E quando eu falo de estagnação, eu não estou falando só da situação financeira ou essas coisas, mas a própria insatisfação, ela é uma estagnação, porque você não está crescendo, você se sente insatisfeito. Qual é a nossa grande meta, o nosso objetivo que nós já traçamos? É nos libertar da nossa inconsciência e elevar o nosso nível de consciência. Quanto mais nós elevamos o nível de consciência, quanto mais nós abrimos. A inconsciência é a identificação com o condicionamento. Quanto mais nós abrimos a nossa mente, mais nós nos conectamos com a plenitude que a vida é. A vida é plenitude. Nós já falamos sobre isso.
A vida é plena. Não existe escassez no universo. Embora não exista escassez no universo, pode existir escassez mental, escassez na nossa mente. Então, a plenitude, ela nos traz para a prosperidade. Prosperidade é crescimento, é expansão. Nós nascemos para expandir. Nós nascemos para ser luz, luz do mundo. Então, vamos lá. Esse é o nosso objetivo. Não vou repetir os 4 estágios, ou melhor, eu vou repeti-los, porque segundo o meu professor de filosofia, a repetição é a mãe da sabedoria. Então, todo ser humano ele passa por 4 estágios: consciência inconsciente. Aqui nós estamos vivendo na inconsciência inconsciente. Isso aqui, pessoal, é bom sempre ter isso em mente. Isso aqui é o fundo da caverna, tá? Eu estou só recapitulando para a gente estar na mesma sintonia e para a gente dar continuidade. E o nosso grande dilema é sair da inconsciência inconsciente. Qual o primeiro passo? Já querendo saber o como? Vamos para o como abrangente, depois nós vamos... boa noite para quem está chegando. Depois nós vamos ir mais para os específicos. A primeira coisa que você precisa, e eu vou explicar isso mais a fundo agora, você precisa desenvolver consciência sobre a sua inconsciência. Então, a maioria das pessoas vive num estado onde elas não têm consciência da inconsciência. Então, o primeiro passo é você desenvolver consciência sobre a inconsciência. Para depois, você já tem a consciência, você desenvolver consciência sobre a sua própria consciência. Uma vez que você atinge esse estado, você se torna luz no mundo, como Jesus Cristo nos ensinou. Embora isso não seja um culto, a gente volta e meia entra para essa questão mais profunda. Vamos lá, então? Estamos aqui, então, para isso, né? Sair da inconsciência. E aí vem uma pergunta muito interessante, pessoal. Seria ótimo se não tiver os comentários. Ótimo, então, porque eu vou tirar os comentários, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Uma das coisas importantes, deixa eu olhar aqui o nosso mapinha, tá? Ontem nós vimos que existem 5 dragões. Imagina que isso aqui seja o fundo da caverna de Platão. Então você está preso no fundo da caverna do Platão. Existem 5 dragões que te impedem de sair da caverna do dragão. Então nós vimos ontem que existem 5 dragões que precisam ser vencidos, tá bom? Tem algumas perguntas que são muito importantes. Alguém perguntou o seguinte, preste atenção que isso é muito importante. Agora que eu sei, que eu entendi que eu estou na inconsciência, eu posso dizer que eu estou no estágio 3? Agora que eu entendi que eu estou na inconsciência, eu posso dizer que estou no estágio 3? E a resposta é não. Por quê? Porque o fato de você saber que você está preso no fundo da caverna, muitas vezes é apenas um entendimento intelectual. E o entendimento intelectual, preste atenção, o entendimento intelectual é apenas mais uma crença. E isso não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Mas o que você está falando? Se o entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não faz muita diferença para a nossa vida, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque o entendimento intelectual, todos os conceitos, eles são como placas que nos conduzem a algum lugar. Vou dar um exemplo. A palavra Deus não é Deus. A palavra Deus, ou um conceito de Deus, não é Deus. Eu falei isso ontem de noite. Pode indicar o caminho que leva a ele, mas não é ele. Então, para sentir essa mudança, você precisa viver a realidade.
para sentir essa mudança, você precisa viver a realidade. E daí, as pessoas dizem o seguinte, vi muita gente falando, mas eu quero saber o como. Eu quero saber como. Eu quero saber como. Mas como eu faço isso? Mas como eu saio daquilo? Eu volto a repetir. Quem quer saber o como? Quem quer saber o como? É o condicionamento? É o falso eu que quer saber o como? Quem quer saber o como? O falso eu? O condicionamento? Tu já saiu da inconsciência? Não. Então quem quer saber o como? O falso eu, a inconsciência. Mas não é ele, o falso eu, que é o problema? Presta atenção. Não é o falso eu que é o problema? Então do que nós estamos falando? A doença quer se curar, o problema quer se resolver, o problema quer se libertar do problema? É isso? Imagina você colocar o assaltante do banco, o cara que foi lá e assaltou o banco, para descobrir quem é o assaltante do banco. Isso funciona? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que tudo que nós estamos fazendo aqui, e isso é importante, vou explicar isso mais a fundo agora, então a aula de hoje ela é muito especial, ela vai ser uma aula um pouco mais profunda, então você precisa prestar mais atenção, por quê? Porque nós estamos começando a subir a montanha, tá? Lá em cima tem uma espada mágica que vai te dar todo o poder, mas você precisa se libertar dos dragões. Então você está começando a subir a montanha, ou tentando sair da caverna, se você preferir. E eu vou dar, na aula de hoje, anote, eu vou dar 3 armas, eu vou dar 3 armas para anular os dragões que te impedem a sair da caverna, ou que te impedem subir da montanha. Deixa eu te falar uma coisa sobre condicionamento. Você sabe que eu sou escritor, tá? E aí eu escrevo muitos livros, eu escrevo livros, papais e tudo são livros que eu escrevi. Aí nós temos todos, isso aqui são tudo livros, tá, que eu escrevi. Isso aqui são, já expliquei isso são programas que tem no Clube dos 5%, mas isso aqui são todos livros que acompanham os programas. Por que eu estou falando isso? Para você entender o condicionamento. Eu estava mostrando 3 para vocês, e tu sabe que mostrar 3 para mim é uma dificuldade. Fazer isso aqui para mim é uma dificuldade. Por quê? Porque eu trabalho muito com os dedos assim. E aí, eu até estou fazendo fisioterapia. Isso é condicionamento. Se trabalhar com os dedos muito digitando, faz com que você tenha dificuldade de mostrar 3. Tu imagina o condicionamento mental. E quando você faz isso aqui, eu sinto a dor dos dedos, tá? Agora, e aí eu sei que eu tenho uma disfunção. Agora, o que diz que você tem uma disfunção mental? O nível de sofrimento que você sente, o nível de insatisfação, o nível de medo, o nível de ansiedade, o nível de inveja, o nível de ciúme. Então isso é muito importante a gente entender e fazer essas associações, essas analogias. Então vamos lá. Eu vou dar 3 armas hoje para anular os dragões que te impedem a subir a montanha, ou que te impedem de sair da inconsciência. Qual é a primeira arma que você precisa? A primeira arma que você precisa, e é uma das armas mais poderosas, mas preste bem atenção que isso é simples, mas de tão simples que isso pode nos escapar. A primeira arma é o eu verdadeiro, tá? O que é o eu verdadeiro? Existe um grave problema na nossa concepção de eu.
e isso é muito importante, estou repetindo isso porque eu quero te tirar disso, ou pelo menos te dar os caminhos, o mapa para sair disso. Porque isso é tão sério, a nossa noção de eu, que uma das... se você estudar, por exemplo, o Evangelho, uma das premissas de Jesus é que você precise, uma das leis, um dos princípios, que você precisa renunciar a si mesmo. Que você precisa nascer de novo. Então, Jesus, e presta atenção que isso é muito sutil. Jesus disse, renuncie a si mesmo. Ele não disse, descubra quem você é. Ele não disse, descubra a verdade sobre você. Ele disse, renuncie a si mesmo. Por que ele disse renuncie? É lógico que não faz nem sentido você renunciar àquilo que você é em verdade. Quando você precisa renunciar, não é aquilo que você é em verdade. Tanto é que ele disse, encontre a verdade e a verdade te libertará. Então, renuncie a si mesmo. Quer dizer, você não é tão importante, você precisa se renunciar. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Então, não faz sentido nenhum aquilo que é falso querer conhecer a verdade. Você está entendendo isso? Para você se libertar, você precisa conhecer a verdade. Mas se você vive de uma falsa noção de eu, você não consegue conhecer a verdade. Então, para conhecer a verdade, você precisa renunciar a si mesmo. Ou você precisa nascer de novo. O que seria nascer de novo? É você voltar à origem, voltar à fonte. Nicodemos até disse, mas como é que eu, um homem adulto, vou entrar no ventre da mãe e querer nascer de novo? Então não faz sentido, por isso que eu estou dizendo assim, ó, quem quer saber como? Quem quer saber como? Porque se é o falso eu, não faz sentido o falso eu querer saber como chegar ao eu verdadeiro. É preciso renunciar àquilo que é falso para que você possa conhecer a verdade. Então, entenda isso. É preciso renunciar àquilo que é falso para que você possa conhecer a verdade. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, que isso é muito importante. Na verdade, uma das coisas mais importantes. Imagine que você tivesse uma ideia errada, uma ideia distorcida sobre você mesmo. Eu estou dizendo, nós vivemos num falso eu. Esquece isso. Imagine que você tivesse uma ideia errada, distorcida sobre quem você é. Isso teria algum impacto negativo na sua vida? Se você verdadeiramente estivesse equivocado em relação a tudo que você pensa sobre você, você pensa que é incapaz, ou você pensa que é o máximo, você pensa que não é muito inteligente, você pensa que você não tem o necessário para ser feliz, se você olha para você, você se sente feio, você se sente inferior aos outros. Imagine que tudo isso não fosse você, mas você acredita nisso. Imagina que isso tudo fosse falso, isso teria algum impacto negativo na sua vida? Imagine que você... vamos pensar diferente. Imagine que você tivesse um tipo de miopia. Todo mundo sabe o que é miopia. Imagine que você tivesse um tipo de miopia e que você vesse tudo embarraçado. Você vê tudo embaçado. Para onde você olha, você enxerga a árvore, mas é embaçada. Você enxerga o carro vermelho, mas ele é embaçado. E você nasceu assim. Você cresceu assim.
E nunca alguém te disse que o seu jeito de ver as coisas é afetado por essa miopia. Você nasceu com miopia, você vê tudo embaçado, você vê o carro tá lá longe, você vê assim um vulto de um carro vermelho, a árvore tá lá, você vê assim um vulto da árvore verde, mas ninguém nunca te falou que você tem miopia. Como é que você sabe que você não está vendo direito? Você não tem condições. Você acha que o mundo é embaçado. Você acha que as coisas são do jeito como você as vê ou não? Você acha que as coisas são pequenas manchas e que o mundo é dominado por uma espessa neblina ou não? Agora, o mundo é assim? Lógico que não. O mundo não é assim. Mas como você, que foi míope desde sempre, e que nunca foi informado disso, como você poderia saber que o mundo é diferente? Agora imagina que você tem 40 anos, viveu 40 anos com essa miopia, e alguém fosse dizer agora para você, eu acho que você não enxerga direito. Por quê? Porque o mundo não é assim como você o vê. E aí ele fosse ficar te insistindo, não, o mundo não é aquela mancha vermelha, mas nem ele não sabe como você vê o mundo. Porque ele só vê através dos olhos dele. Então o que acontece? Agora tu imagina o seguinte, que tu tivesse um óculos e desse um óculos que cura a miopia dele. E agora ele vê através desses óculos. E aquilo que era uma mancha vermelha, agora é um automóvel, com os detalhes, ele vê o vidro, ele vê até um risco na porta. Ele olha para a árvore, ele vê que tem até frutos nos galhos. Então o que acontece? É isso que eu estou dizendo. Quem está perguntando como? É o falso eu? Isso, se eu te explicar como, isso é só mais uma concepção conceitual. Isso é só mais uma ideia. O que você precisa, na verdade, não é entender com a mente. Você precisa transcender a mente. Esse que é o grande segredo, é transcender a mente. Aí você pergunta, mas como você transcende a mente? Eu estava mostrando ontem de noite, por exemplo, um curso em inteligência emocional. Esse curso, ele vai te mostrar, um curso em inteligência, ele vai te mostrar que existe as emoções criadas pela mente, pelo pensamento, e que existe algo mais profundo que se chama estados naturais do ser. E que quando você se liberta da mente, as emoções, elas meio que se dissipam. Você não deixa mais a mente criar todo tipo de emoção. E o que acontece? O estado natural do ser se manifesta. Mas esse curso por si, o conceito dele não vai te levar a esse estado natural do ser. O que vai te levar ao estado natural do ser é você viver num estado de presença. Então, mas o que é um estado de presença? Então nós vamos fazer um curso chamado Um Curso em Estado de Presença, onde você vai viver em presença. Quando você vive em presença, aí o que vai acontecer? Você vai sentir o que você aprendeu num curso em inteligência emocional. Por isso que, por que eu estou explicando isso? Porque é esse esqueminha aqui, ó. Se você olhar, ó, aqui está despertar, aqui está estado de presença. Porque o que acontece? Imagine que você quisesse fazer um bolo. Você quer fazer um bolo e você tem uma receita de fazer o bolo.
E a primeira, mas você não sabe o que é trigo e muito menos o que é farinha de trigo. E está escrito lá no bolo, você precisa farinha de trigo. Não basta você saber que precisa farinha de trigo. Você tem que entender o que é farinha de trigo. Então, por isso que a gente está indo por partes, por segmentos. Eu posso dizer para você, cara, você precisa viver em estado de presença. Você não vai fazer ideia do que é isso. Eu acho engraçado porque tem pessoas, quando a gente diz que você precisa viver no agora, elas acham que é não se preocupar com amanhã. Tipo assim, aproveitar a vida, os prazeres da vida neste momento. Isso não tem absolutamente nada a ver com viver do agora. As pessoas nem sabem o que é o agora. Elas acham que agora é tempo. Esses dias eu vi até um grande guru da internet, o Master Blaster da internet, dizendo: nós só temos 3 tempos, o presente, o passado e o agora. O agora nem é tempo. O agora é atemporal. O agora não é um tempo. O passado é tempo. O futuro é tempo. O agora é atemporal. Então, por isso que eu estou falando assim, existe todo um quebra-cabeça e você está indo muito bem. Gente, eu estou impressionado que com conteúdo, com temas tão profundos, na quarta noite, a gente esteja com 6.250 pessoas. Isso para mim significa que o mundo tem saída. E parabéns para você por estar aqui. E não deixe, em hipótese alguma, não permita o falso eu dizer que isso é complexo demais, que isso é difícil demais, que você não é capaz. A mente adora transformar isso numa complexidade e empurrar isso para o lado. Porque se você entender o que eu estou ensinando, o falso eu vai morrer. E você vai se libertar. Por quê? Porque você vai conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas enquanto você viver desse falso eu, você precisa renunciar àquilo que você é para você viver a verdade. Então, o que acontece? É difícil para uma pessoa míope, e eu não estou dizendo que você é míope, eu estou dizendo que todos nós vemos o mundo através das lentes do nosso condicionamento mental. E que existem pessoas que têm uma visão ocular, um problema ocular, uma visão danificada. E nós temos a percepção. Aliás, Einstein chamava isso de a ilusão de ótica da consciência, Albert Einstein. Então, eu estou dizendo que nós temos essa miopia, nós não enxergamos o mundo como ele é, e é disso que fala a alegoria da caverna, que eu expliquei ontem de noite. Nós vemos o mundo através da pálida sombra do nosso condicionamento. E isso nos torna inconscientes. Inconscientes em relação ao quê? A verdade. E como sair disso? Como sair da inconsciência? No caso da miopia, o primeiro passo seria o quê? Identificar a miopia. Porque se ninguém sabe que você tem miopia, ninguém vai se preocupar com isso. Mas no seu caso, também ninguém está muito preocupado da forma como você vê o mundo. Então isso é uma batalha única, exclusivamente sua. É você que tem que identificar as suas limitações. Ninguém vai se preocupar contigo em relação a isso. Então o que acontece? Como é que você sai da inconsciência? No caso da miopia, por exemplo, o primeiro passo seria identificar a miopia. No meu caso e no teu, o primeiro passo é o quê? É identificar o que é falso em você. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o que é falso em você. E isso quer dizer o quê, na verdade? Isso quer dizer que você não é falso. Ou melhor, você não é o falso eu. Você não é o falso eu. Agora, quando você se torna consciente do falso eu, você identifica
a miopia. Quando você identifica o falso eu, logo, isso não quer dizer que você sabe quem você é. Isso quer dizer que você só sabe quem você não é. Identificar o falso eu não vai te dizer quem você é, vai te dizer quem você não é. Por isso que nós estamos trabalhando tanto o aspecto negativo. Você não é o falso eu. Mas o falso eu quer dizer, mas como que eu sei quem eu sou? Primeira coisa, você tem que identificar o falso eu. Mas identificar o falso eu não diz quem você é, mas é por meio do conhecimento de quem você não é, por meio do conhecimento de quem você não é, que o maior obstáculo ao conhecimento de quem você é removido. Está entendendo? Quer que eu repita isso? Isso é sumamente importante. Vou repetir, tá bom? Eu estou te dizendo que o primeiro passo para sair da inconsciência é identificar o que é falso em você. Esse é o primeiro passo. Então nós temos que trabalhar fundo para identificar o que é falso em você. Você não é o falso eu. Logo, quando você conhece, quando você se torna consciente do falso eu, isso não quer dizer que você sabe quem você é. Isso quer dizer que você sabe quem você não é. Só que, por meio do conhecimento de quem você não é, você remove o obstáculo que te impede de saber quem você é. Então você tira o maior obstáculo, o obstáculo ao conhecimento de quem você verdadeiramente é do seu caminho. Você lembra que eu falei ontem que o falso eu equipara ser com ter? Lembra disso? Eu disse que isso é uma disfunção. Se eu disser para você quem você é, por exemplo, eu digo, você é uma centelha divina. Ok? Eu disse quem você é uma centelha divina. Isso, centelha divina, é só mais um conceito. O que é uma centelha divina? Centelha divina são duas palavras, ou não? São duas palavras. Claro, elas levam a um entendimento intelectual. Mas como eu posso saber o que você sabe o que é uma centelha divina? Só que, como eu falei antes, lá no início, o entendimento intelectual é apenas mais uma crença. Antes você acreditava que era um Zé Ninguém. Agora que eu te disse que você é uma centelha divina, você passa a acreditar que você é uma centelha divina. Mas isso não vai fazer muita diferença na sua vida. A crença em si. Para fazer uma diferença na vida, para sentir essa mudança, como eu falei antes, você precisa viver essa realidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Preste bem atenção. Ninguém, nem o teu terapeuta, nem teu psicólogo, ninguém pode te dizer quem você é. Isso seria apenas um outro conceito. E, portanto, não te faria mudar. Quem você é não requer crença, não requer conceitos. Na verdade, o conceito, a crença, seja ela qual for, é um obstáculo. Veja, você já é. O que você é? Tira todas as crenças que você tem, tira todos os conceitos que você tem, tira todas as suas conquistas do passado, tira todos os seus sonhos do futuro, elimina tudo, renuncie a tudo. Você vai desaparecer? Tira o seu nome. Você vai desaparecer? Não. Você vai continuar aqui. Você vai continuar, o ser continua. Então, cada conceito é isso que forma o falso eu. E aí as pessoas perguntam, mas como tu te apresenta quando alguém te pede quem você é? Ora, isso não importa como eu me apresento.
Sabe, o que importa é aquilo que você, como você se percebe. Eu digo o que você diz. Ah, não, eu sou fulano e papapá, faço isso, faço aquilo. Mas isso é irrelevante. Eu não estou falando do tipo de conceito, eu estou falando da percepção mais profunda que você tem. Então, quem você é, e isso eu estou falando porque eu estou dizendo que você precisa renunciar a si mesmo para conhecer a verdade. Então, eu estou só te dando uma pitadinha. Muito dificilmente você vai entender isso na profundidade que você precisa entender. Mas eu estou te dando uma pista, um sinal. Quem você é não requer nem mesmo uma compreensão. Você nem precisa compreender quem você é. Por quê? Porque você já é quem você é. Para que você quer compreender quem você é? Não basta ser quem você é? Mas se você não compreender quem você é, porque a coisa mais importante, usando um conceito, eu gosto de imaginar assim, que a gente é um embrião divino querendo florescer. Um embrião divino querendo florescer. É isso que a gente é. Só que isso é um conceito. Agora, se você não entender quem você é, aquilo que você é não consegue brilhar nesse mundo, não consegue florescer. Ou vamos supor que você é uma consciência no mundo. O que seria isso? Você é uma luz no mundo. Enquanto você não entender que você é essa luz no mundo, ela não consegue brilhar. Por quê? Porque você ofusca ela nas sombras dos conceitos que você tem sobre você. E aí você é como uma pessoa que se considera pobre, mas que tem uma conta no banco com 5 milhões de reais. Mas você não sabe disso. É isso que a maioria de nós é. Nós vivemos como se nós fôssemos uma pessoa que a vida inteira está na esquina mendigando, pedindo esmola, e passa o dia sentado em cima de um baú, mas nós nunca abrimos o baú para olhar o que tem dentro. E esse baú está cheio de ouro. É literalmente isso. E eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu estou falando de vivacidade. Eu estou falando de leveza, de naturalidade, de criatividade, de poder de criar, de ser feliz e de transmitir essa felicidade ao mundo. Por isso, outra vez, Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Mas qual o sentido de você acender uma lamparina e colocá-la debaixo da mesa? E aí nós temos um monte de gente inconsciente, quando eu digo inconsciente, vivendo identificado com um falso eu, querendo ensinar as outras como viver a vida. Isso significa uma pessoa inconsciente querendo ensinar a outra pessoa inconsciente. Aí as duas caminham na direção do quê? Daquilo que vai levar elas para onde elas não querem ir. Isso também Jesus falou. O que um cego pode ajudar o outro cego. Não acabarão os dois, caindo numa vala? Isso é muito engraçado. Imagina, um cego conduzindo o outro cego. Por isso é tão importante o que nós estamos falando aqui, porque apesar disso ser novo, isso não é difícil, é a coisa mais simples, está escrito em todo lugar. Só que como nós somos míopes, nós não vemos isso. Eu fui míope por muito tempo e ainda sofro de um certo grau de miopia. Mas quando tu coloca o óculos, meu Deus do céu. Mas isso é muito difícil, isso é muito complexo. Sim, é difícil, é complexo porque é novo. Mas você quer ouvir coisas velhas que tu já sabe? Tu tem que ouvir coisas novas. Se tu ouve o que tu já sabe, o que isso vai acrescentar na tua vida? Não é óbvio isso? Tudo que é novo é difícil. Deixa eu te perguntar, andar de bicicleta é difícil? Para quem não sabe, é muito difícil. Mas para quem sabe, é diversão.
Eu estou me divertindo. Talvez você esteja quebrando a cabeça, mas eu já estive no teu lugar. E eu posso garantir que foi muito mais difícil para mim do que para você. Agora tem outra coisa, deixa eu te perguntar. Você vai viver a vida inteira com miopia sem saber quem você é? Só porque é difícil? É. Você já pensou o fiasco que é viver a vida inteira sem saber quem você verdadeiramente é? E ficar repetindo o tempo todo que isso é difícil, que isso é difícil? E aí vem essa primeira arma, então. Você precisa renunciar àquilo que você é. E aquilo que você é a voz na sua cabeça. E a segunda arma tudo isso é muito grudado uma coisa na outra. Por exemplo, a aceitação. Nós estamos fazendo um curso em aceitação. Um curso em aceitação no Clube dos 5%. O curso de aceitação, a aceitação, ela nos leva para a presença. A presença, ela só existe na aceitação, porque o oposto da aceitação é a resistência. Então, essas coisas elas são tudo muito conectadas, mas a segunda arma é conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade. Por quê? Porque se você não conhecer a verdade você não vai se libertar. Conheça a verdade e a verdade te libertará. E aí nós falamos ontem, mas qual é o segundo grande dragão? É a nossa relação disfuncional com Deus. Aí, o que é a verdade? A verdade é o que, na verdade? A verdade é o que, na verdade? A verdade é o todo. Por isso, nós não conseguimos chegar à verdade através da mente. Por quê? Porque a mente não consegue entender o todo. A mente é pensamento, e todo pensamento pressupõe uma perspectiva, um ponto de vista. E toda perspectiva, por definição, é uma parte. Toda perspectiva é uma parte. E se é uma parte, é limitada. E como a verdade é o todo, a mente, uma perspectiva, e por isso limitada, não pode conhecer o todo. A mente não pode nos levar à verdade absoluta, apenas a meias verdades, a verdades relativas. Então, de novo, o que Jesus quis dizer com conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? O que ele quis dizer com isso? A verdade, como eu já disse, é o todo. A mente é fragmentação. Conhecer o todo é sair da perspectiva fragmentada da mente, é transcender, é ir além dela. E o todo, por definição, precisa ser Deus. Se não for o todo, não pode ser Deus. Conhecer a verdade, então, no fundo, significa conhecer a Deus. Mas como a mente não consegue conhecer o todo, conhecer a verdade significa conhecer a Deus para além da mente. E o que seria isso, conhecer a Deus para além da mente? Significa buscar o reino dos céus que existe dentro de nós, que é o nosso aspecto mais sagrado. Lembra que eu falei ontem que nós somos humanos, mas ao mesmo tempo somos mais que humanos? Conhecer a verdade é viver desse aspecto sagrado e não só do humano. Então isso é fácil de entender, eu tô tocando um pouco porque eu olhei o tempo para não estender muito. Então essa é a segunda arma, mas veja, nós seres humanos, tá? Nós somos feitos de um lado animal, tá? Nós temos o lado animal. Se você olhar, você se alimenta, você tem um sistema digestivo, lógico, ele difere em alguns aspectos, mas todo ser humano, todo ser vivo, todo animal tem um sistema digestivo, você também tem um.
Todo animal, ele se alimenta e ele também faz cocô. Você faz a mesma coisa. Então você tem um aspecto animal, o sistema reprodutivo, tudo isso você tem como o animal. O nosso lado animal, ele é o instinto, ele é instintivo, tá? O aspecto animal, o animal que só é animal, ele age por instinto. E você também tem instinto. Existem instintos em nós. Até mesmo o nosso sistema animal, ele é prejudicado pelo segundo aspecto, que é o aspecto humano. Eu ando muito nas montanhas, eu escalo montanhas e eu ando em lugares onde tem animais selvagens, como ursos, por exemplo, e você sabe que eu consigo detectar através do meu olfato se tem um animal selvagem por perto. Nós temos essa condição, mas isso eu só consegui fazer depois que eu consegui silenciar o aspecto humano. O aspecto humano é o nosso intelecto, é a razão. Nós achamos que nós temos domínio sobre os animais por causa do nosso intelecto, mas os animais têm muitos aspectos bem desenvolvidos, como o próprio olfato, que nós perdemos. Por quê? Porque nós só vivemos do nosso intelecto, da nossa mente. Então, nós somos animais e nós somos humanos. Os animais, eles são só animais, eles não têm intelecto. Apesar de algumas pessoas dizerem, não, meu cachorrinho é mais inteligente do que fulano. Mas não é, né? O animal, ele age por instinto. E aí, a maioria de nós está preso aqui. E o aspecto animal, ele às vezes é deturpado pelo intelecto. O aspecto animal, presta atenção, os animais raramente têm problemas estomacais. Por quê? Porque eles só comem seguindo o instinto. O ser humano não, ele come tudo que é porcaria. Entendeu? Por quê? Porque ele precisa suprir as ansiedades, os medos, os estresses do intelecto. Então o intelecto, ele cria carências, necessidades, e o ser humano ele vai e come tudo que é porcaria, diferente do animal. Então o intelecto, ele tem sim um aspecto de inteligência, de racional, ele cria muitas coisas boas, mas ele também, quando só existe o intelecto, ele também se torna muito nocivo. E aí nós temos sim um terceiro aspecto, que eu vou chamar isso de divino, você pode chamar isso de espiritual, mas esse divino, ele é o quê? Ele é a nossa intuição. Qual a diferença do intelecto e da intuição? O intelecto, ele é um passo a passo. O que é o intelecto? 2 mais 2 igual a 4. Então, a razão, ela segue um passo a passo, um raciocínio, uma lógica. Ela dá um passo, outro passo, outro passo, outro passo. A intuição, não. Se tu seguir a lógica do intelecto, você pode retrocedendo, você pode, em retrospectiva, você pode chegar à origem da onde a conclusão chegou. Mas a intuição não, ela é um salto. É um salto do nada para você, para a sua mente. Então o que acontece? A intuição pode compreender o intelecto, assim como o intelecto pode entender o instinto. Por quê? Porque o intelecto é maior que o instinto. A intuição é maior do que o intelecto. Então, o menor cabe no maior. O maior não cabe no menor. Então, você não pode, através da razão, através do intelecto, querer chegar à intuição. Vocês estão entendendo? É lógico que isso aqui
é um curso inteiro, mas você entendendo isso, então, o que acontece? A maioria dos seres humanos, ela vive preso aqui e aqui. E esquece esse enorme poder aqui. Ah, mas eu tenho espiritualidade, mas ela está dentro do intelecto, como eu expliquei ontem de noite. Então, essa é a segunda arma. Vamos para a terceira arma, das armas que vão te tirar da inconsciência. A terceira arma é renunciar ao tempo. Como você renuncia ao tempo? Renunciar ao tempo. O que quer dizer renunciar ao tempo? Lembra ontem eu falei que nós vivemos em 2 níveis, aliás, de 2 formas. No modo normal das pessoas viverem, elas estão presas. Ó, isso é interessantíssimo. Isso aqui mudou minha vida num nível inacreditável. O que acontece? Por exemplo, eu conversei isso ontem. Então, nós estamos aqui teu passado e aqui teu futuro. Você nunca sai do agora. Você sempre vive nesse eterno momento que é o agora. E aí você tem o passado e você tem o futuro. O passado, ele não tem vida própria. O passado, ele é um traço da memória na nossa mente. O futuro é um traço da imaginação. Você nunca vai chegar no futuro, assim como você nunca viveu no agora. O futuro e o passado só existem na sua imaginação. Aliás, na semana que vem nós vamos começar um curso em estado de presença, para você aprender a viver aqui, no momento presente. Então, no modo normal, as pessoas, elas vivem presas em 2 pontos. Algo do passado que está na iminência de desaparecer ou algo do futuro que você espera ainda acontecer. Lembra disso? Então aqui você tem algo bom que você sentiu ontem de noite, mas agora tu não sabe se isso vai se repetir, isso pode desaparecer, e aqui tem uma coisa que você quer muito que aconteça e você não sabe se vai acontecer ou não, você está esperando. Então, as 2 coisas, elas criam medo. Por quê? Porque você tem a esperança de que algo bom aconteça, mas você também sabe que esse algo bom pode não acontecer. Então, você tem medo. A coisa mais ingrata é quando a gente vive nesse dilema aqui, e a maioria das pessoas vive assim, elas vivem esperando a vida inteira pelo futuro, acreditando que o futuro vai mudar a vida delas, mas ao mesmo tempo elas sabem que o futuro vai tirar tudo delas, que é a morte. Esse é um dilema que às vezes ele é inconsciente, a gente não tem consciência. Por exemplo, tu espera o futuro para ele te preencher, mas tu também sabe que o futuro vai te tirar tudo, que ele vai te matar, quando você vive do falso eu. Então você sempre vive em receio, medo, ansiedade em relação à vida. Por quê? Porque você sabe que tudo passa. E você vive preso nisso, preso nesse dilema. Ou seja, o modo normal como nós vivemos, no modo normal como nós vivemos, o futuro e o passado sempre são mais importantes que este momento. O passado e o futuro, provavelmente para você, são mais importantes que este momento. Por quê? Porque alguma coisa boa existiu no passado e você diz, meu Deus, que saudade desse tempo. Ou você tem uma coisa boa esperando no futuro e você nem quer estar aqui. O que você não percebe? Que isso aqui onde você não quer estar é a vida. E quando você acha que o passado e o futuro é melhor do que isso, muitas pessoas transformam esse momento num verdadeiro inimigo. Mas esse momento é o quê? Ele é a vida. E quando você não quer esse momento, você não quer a vida. A vida sempre é agora. E se você não quer o agora, se você quer mais o passado do que o futuro, o que acontece? Você não quer a vida. E quem é vida?
Deus é vida. E você não quer Deus, porque Deus não existe no futuro e nem no passado. Deus a eternidade não é um tempo sem fim no futuro. A vida eterna não existe no futuro. A vida é eterna. E como é que você alcança a vida eterna? Vivendo, entrando na porta estreita deste momento. O passado e o futuro são as portas largas. E muitos se perdem nelas. Você entra no passado, meu Deus, onde é que termina a porta do passado? Tem gente estudando os tataravôs para ver por que elas agem do jeito como elas agem. A porta do passado é uma porta sem fundo, principalmente porque o passado é uma percepção de uma coisa que aconteceu e que você nem sabe se ela era assim ou não. A nossa memória, ela não é uma coisa sólida. A nossa memória, ela muda o tempo inteiro. Então, você vai criando fatos sobre o fato que aconteceu e você vai se distanciando totalmente da verdade e você acha que você está lidando com o fato do passado. O passado é uma porta larga, não entre nele. O futuro, qual é o tamanho da porta chamada futuro? Inacabável, você pode ir até não sei aonde. Então, você tem que entrar pela porta estreita que leva à vida. A vida é agora. Eu vim para que vocês tenham vida, disse Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Como você tem vida em abundância no futuro? Como você tem vida em abundância no passado? Você pode ter vida em abundância ontem? Você pode ter vida em abundância amanhã? Alguém vai dizer, claro que eu posso ter vida em abundância amanhã, mas quando esse amanhã chegar, ele vai ser o quê? Ele vai ser o agora. Então a terceira arma é você renunciar ao tempo. Então você me pergunta, como que eu saio da inconsciência e como eu chego na consciência? Eu posso te dizer como. Eu já fiz esse caminho e refaço ele todo dia. Mas não é... Há quantos anos você vive na inconsciência? Então agora a gente precisa fazer um trabalho de desconstrução. Você precisa olhar para essas coisas e você precisa perguntar para si mesmo, meu Deus do céu, eu quero viver o resto da minha vida numa ilusão, eu quero viver o resto da minha vida numa inconsciência. E aí eu prometi para vocês uma experiência para você, talvez pela primeira vez, entender o que é verdadeiramente viver. Por exemplo, as pessoas dizem assim, mas o que é a consciência? A coisa mais importante que você precisa buscar na sua vida é uma palavra chamada despertar, tá? O despertar. O que eu quero dizer com despertar? Eu vou te explicar o que é o despertar. É muito simples, mas é um conceito. E lembra sempre, a compreensão intelectual não vai te levar a essa experiência. Você tem que viver essa experiência. Então, o que acontece? Preste bem atenção. Aqui, você quer despertar. O quê? Mas o que é o despertar? Eu falei do tempo todo ontem. Vou pegar uma página em branco, porque essa é a coisa mais importante, talvez, que você vai entender na sua vida. Na sua vida, tá? O que acontece? Eu expliquei o tempo todo que você vive de um falso eu. Ok, vamos supor que isso aqui seja o falso eu. Aí eu expliquei o que é o falso eu. Eu disse que o falso eu é você viver identificado com o seu condicionamento mental. O que é o condicionamento mental? Eu te expliquei. Condicionamento mental são duas coisas. Eu expliquei isso. São os seus padrões mentais mais os seus padrões emocionais. Então nós falamos de tudo isso. Você viver identificado. Você achar que você é o seu medo. Você achar que você é incapaz. Tudo isso são padrões mentais. Então você vive identificado com esses padrões mentais.
O que é a voz na sua cabeça? A voz na sua cabeça é exatamente o movimento do seu condicionamento mental. Isso aqui, vamos supor que isso aqui seja a sua cabeça. E você tem nessa cabeça um conjunto de padrões mentais e emocionais. Por exemplo, quando você está com raiva, e aí vem um estímulo externo. Esse estímulo externo, e você está com raiva, ele cria um movimento. Mas o que é esse movimento? Isso é pensamento? Não. Isso é uma reação automática condicionada dos teus padrões mentais. E aí você começa o movimento, porque essa pessoa vai ver onde é que ela já se viu fazer isso comigo. Quando você acorda de manhã, até você ir dormir à noite, você tem todo esse condicionamento mental criando esse movimento que é a voz na sua cabeça. O falso eu é a identificação com essa voz. Você acha que você é essa voz. E a maioria das pessoas acha que isso é tudo que existe. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez você já percebeu que você tem uma voz na sua cabeça? Alguma vez você já percebeu que você tem uma voz na sua cabeça? Você já percebeu isso? Às vezes essa voz é aí ela é um monólogo. Ela diz, eu realmente sou um inútil. Nem para fazer isso eu sou capaz. Eu realmente sou um desperdício. A voz fala em primeira pessoa. Outras vezes, a voz fala em terceira pessoa. Você sempre faz isso. A voz dizendo, você sempre faz isso. Você não tem jeito mesmo. Você nunca vai sair desse buraco. A voz. E às vezes, essa voz é um diálogo. Aí uma diz, você sempre faz isso. E aí o falso eu se divide em dois. Aí ele diz, mas hoje foi por causa disso. Mas tu podia ter te controlado melhor. E aí a outra voz disse, mas ela também foi longe demais. E daqui a pouco uma voz disse, uma voz diz, mas tu poderia ter dito isso para ela. Aí dizer, mesmo, que pena que eu não lembrei disso. Isso deveria ter dito. Aí a voz, e você passa o dia inteiro com essa voz na cabeça. E como é que você quer crescer na vida? Essa voz é um disco engasgado. Ela é sempre a mesma reação baseada no mesmo condicionamento. Agora, você já percebeu essa voz? Isso é uma coisa diferente. O que é uma coisa diferente? Isso eu quero que tu faça, é atividade até amanhã. Eu quero que você, a partir desse exato momento, eu quero que você comece a observar o que acontece dentro da sua mente. Eu quero que você observe a sua voz. Eu não quero que você analise, eu não quero que você julgue, eu só quero que você fique consciente dessa voz. Então, se você conseguir fazer isso, e todo mundo consegue, se você consegue fazer isso, observar, mas tem que cuidar para a voz não se dividir no meio. A consciência, ela não é pensamento. A consciência, ela é um estado de atenção. Quando você observa a voz, agora você tem duas coisas. Você tem aquele que observa e você tem o observado. A maioria das pessoas vive achando que é o observado. Mas se você consegue observar, você traz uma nova dimensão. Tem a voz e tem aquele que observa, o observador. Quem é o observador? O observador, ele não é um pensamento. É isso que você tem que
cuidar. Por isso que nós temos todo um curso chamado em aceitação, que a aceitação, ela elimina muito. Nós estamos terminando um curso prático em aceitação. A aceitação, porque a maior parte desse movimento é resistência. A aceitação, ela reduz um pouco a resistência. E agora nós vamos fazer um curso em estado de presença. O estado de presença é você se tornar o observador. Esse observador é maior do que o observado. Esse observador é a sua consciência. Mas a consciência não é pensamento. Eu vou dizer uma coisa para você. Por exemplo, quando você vê algo pela primeira vez, você olha e você tem uma percepção. Você percebeu isso. Só que você nunca tinha visto isso. Então, aqui tem um segundo, onde a mente não sabe o que dizer sobre isso, porque foi a primeira vez que você viu isso. Esse 1 segundo é a consciência. A consciência, ela é um estado de atenção sem pensar. E você consegue viver a maior parte do tempo em estado de presença. Porque se tu vê uma coisa e tu não tem o que dizer, a mente fica calada. Aí, logo, a mente começa a trabalhar e ela cria uma associação. Ah, mas será que isso não é isso? E aí a percepção se vai, a atenção se vai, a mente, ela associa o que ela viu com o passado ou com o futuro, entendeu? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça essa atividade, procure realmente observar o que se passa na sua mente. A voz na cabeça, ficar só atento. Não é, não devia estar pensando nisso. Aí já é a voz que entrou de novo pela porta dos fundos e chamou e roubou a cena. Você não vai conseguir ficar muito tempo. Você não vai conseguir ficar muito tempo consciente da voz, porque a voz, ela é um fluxo de energia, ela vai roubar a atenção para ela de novo. Mas gradativamente você vai aumentando esses espaços cada vez mais. E amanhã eu vou te explicar, amanhã nós vamos trabalhar uma série de portais que vão te levar a essas armas que nós trabalhamos hoje. Esses portais vão te levar às armas que nós estudamos hoje, que vão te levar aos dragões. Então amanhã nós vamos encerrar esse ciclo de estudos fantástico para quem conseguiu tirar um proveito. E amanhã, quinta-feira também, eu vou, para quem sentiu a importância, para quem se sentiu tocado, para quem isso tudo fez sentido, eu vou abrir amanhã algumas vagas para não só ficar uma semana comigo, mas para ficar um ano inteiro comigo, sendo mentorado, direcionado, orientado, do jeito como nós tivemos essas aulas, semanalmente durante 52 semanas, para que você em 2025 faça essa grande transformação que é você sair da inconsciência para a consciência. Então, se isso interessa para você, esteja atento que amanhã, no finalzinho, eu vou abrir a oportunidade para algumas pessoas, tá bom? Então, estamos juntos até amanhã às 20h14. Tamo junto. Abraço.